Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Futuro no Agora. Depois do SAP Now, sua empresa pronta para o futuro. Esse é um evento idealizado pela SAP Brasil e com o apoio e curadoria das marcas HSM Management e MIT Sloan Review Brasil. Eu sou Gabriele Teco, CEO da Cura Editora, que publica as revistas HSM Management e MIT Sloan Review Brasil. Estarei com vocês durante essa próxima hora para debatermos os insights mais quentes do SAP Now e trazermos novas perspectivas sobre o futuro das empresas nessa nova economia. E para refletirmos juntos sobre o cenário econômico no presente e no futuro para os negócios, eu estou muito bem acompanhada. Estão comigo Marta Gabriel, futurista pelo IFTF, e a Ellen Brain, diretora de vendas da SAP. Além disso, ouviremos também o Fábio Alperovitch, diretor do Instituto Fama e da GRI Brasil. Ele também é conselheiro do Capitalismo Consciente Brasil, que não pode deixar aqui, né? Ele não veio aqui com a gente no estúdio, mas falou com exclusividade para esse evento. Mas vamos lá, vamos começar. Oi, Marta. Oi, Ellen. Olá. Oi, Gabi. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. Eu tô animada aqui para esse papo. A gente fez vários cortes legais aqui do SAP Now e a ideia é a gente ir debatendo tudo que está acontecendo aí dos principais insights. Acho que vai ser um conteúdo super rico. Obrigada pela presença. Obrigada. Viu? Eu que agradeço. Legal, então, gente, motores aquecidos, eu quero dividir aqui com vocês como é que vai funcionar esse nosso encontro, tá? A gente separou aqui trechos de conteúdos que foram produzidos com exclusividade para o maior evento anual da SAP, o SAP Now. Se você não conhece, deixo aqui a minha sugestão para que conheça. E a partir desses insights, com a ajuda da Marta, da Ellen e do Fábio, a gente vai trazer novas perspectivas de temas como futuros, com S no plural, economia de plataforma, práticas ESG e muito mais. Vamos lá? Esse é o Futuro no Agora. Pode soltar a vinheta. Para quem não sabe, na MIT, a gente costuma dizer que toda empresa, se não é, deveria ser uma empresa de tecnologia. Hoje, não há como pensarmos em negócios que são bem-sucedidos no século XXI, mas que não utilizam tecnologia de alguma maneira. Sendo a tecnologia um meio para que as empresas de todos os tamanhos ganhem corpo e relevância no mercado, acho que é bacana começarmos aqui a nossa discussão falando um pouco sobre de que maneira a tecnologia está presente no estudo do futuro. E não há ninguém melhor para falar sobre isso do que a Marta Gabriel. Marta, eu queria saber de você quais são os pontos de intersecção entre a tecnologia e o futurismo para as empresas que querem perseverar. Muito legal, Gabi. Então, se a gente pensar na tecnologia e na humanidade, as nossas origens, a nossa evolução, elas se confundem, porque a gente cria tecnologia para ampliar a gente, aí a tecnologia permite que a gente faça coisas diferentes e aí a gente se transforma para poder usar essa tecnologia. Então isso vem acontecendo desde lá de trás, todo mundo sabe do ritmo acelerado que a gente está vivendo e é aí que entra o futurismo. Quando a gente falava sobre essa aceleração no passado, até final do século passado, em 10 anos não acontecia quase nada. Ou seja, até para dar um exemplo para vocês, o futurismo foca em 10 anos, né? Nos anos 80 surgiu o computador pessoal, nos anos 90 a internet. Então em 10 anos, uma tecnologia, a gente tinha um tempo de se adaptar. Qual é o problema agora? A gente tem uma velocidade gigante de tecnologias proliferando, elas têm um potencial enorme para ampliar a gente, mudam as nossas realidades o tempo todo e se você não enxergar esses cenários, você não consegue tomar decisões assertivas. Então, quando a gente fala de futurismo e tecnologia, é ela que transforma o ambiente onde a gente está, portanto, ela transforma a forma como a gente tem que fazer estratégia, porque ela transforma as pessoas, o ambiente de negócios, e se a gente não enxergar esses cenários que agora são muito diferentes do que a gente tinha no passado, a gente faz estratégia errada. Tanto que eu brinco que o principal benefício do futurismo é a gente combater a visão de curto prazo, o curto prazismo, e a gente conseguir enxergar mais cenários para ser mais assertivo. Só para complementar, se a gente pensar ao longo da história da humanidade, a gente não evoluiu, não foi educado e não se desenvolveu para pensar em futuros. A gente evoluiu para reagir, porque o futuro ia ser igual ao passado, então o que você fazia dava certo durante décadas, durante a lifetime, né, de uma pessoa. Agora, a gente precisa se letrar em futuros, que envolve a tecnologia que direciona esses futuros, para que a gente crie os melhores futuros e para que a gente evite os futuros que a gente não quer, né? Então tem todo esse mix continua, ser humano e tecnologia formam um sistema inteligente e a gente tem que realmente utilizar a tecnologia para saber para onde ir, se tornar inteligente e não correr riscos.
Marta, só para a gente explicar para a nossa audiência, são futuros. Com S, exatamente. Por que são futuros, né? Isso também é uma coisa legal de falar, porque as pessoas acham que a gente está falando errado, né? Então, assim, o futuro, ele é uma dimensão aberta. Então, a gente não sabe qual futuro que vai acontecer, ou quais futuros, porque cada um de nós, inclusive, tem uma linha, né, de acontecimento. Então, quando a gente fala de estudo de futuros, a gente está vendo vários cenários. Então, o que a gente estuda na realidade são cenários possíveis, prováveis, plausíveis, e dentro desses cenários a gente acaba conseguindo atuar. Então, o que a gente faz no presente cria o futuro. Então, a sementinha dele está aqui. Aliás, o futurista faz isso, é um pesquisador que analisa essas sementinhas. Desde o século passado a gente teve gente maravilhosa. E a gente também, quando vislumbra, imagina o futuro que a gente quer, os futuros, né, ou os cenários que são melhores, isso muda a nossa ação no presente para que a gente também tome melhores decisões. Então, perceba como é importante num cenário extremamente incerto e acelerado, a gente conseguir abrir esse leque para poder enxergar todas essas possibilidades e agir de maneira mais assertiva como humanidade, né? Eu sei que a gente vai falar aqui de ESG, a gente pode falar da importância disso, inclusive, nesses cenários. Muito bacana essa perspectiva que a Marta traz. Isso nos leva a uma das trilhas do SAP Now e que nos trouxe alguns insights interessantes sobre negócios, futuro, tecnologia e inovação. O Luciano Ramos, que é gerente de pesquisa e consultoria da IDC Brasil, apresentou os resultados de uma pesquisa realizada em parceria com a SAP sobre tendências na evolução da gestão dos negócios. Vamos ver um trechinho aí que o Luciano trouxe pra gente? Olhando o pilar de capacidade de inovação, esse talvez seja o tema mais desafiador, né, do estudo, o pilar que teve a menor pontuação. A gente vê que o uso de tecnologias emergentes, ele aponta para um caminho de maior inteligência na gestão dos negócios, então a gente vê um destaque para o uso e para a intenção de uso de soluções de analytics e de inteligência artificial, machine learning, mas a gente ainda tem um espaço importante para avançar, por exemplo, com soluções de IoT, com a aplicação, o uso de containers para extensão das capacidades dos sistemas de gestão, integração desses sistemas com outras soluções dentro da organização. No pilar da gestão da experiência, a gente vê que personalização com dados e contexto é o caminho para incrementar a experiência dos clientes, né? A grande maioria das empresas tem uma área dedicada ao atendimento do cliente, mas menos de 1/4 delas oferecem uma experiência de atendimento unificada, né, com uma equipe qualificada e com engajamento baseados em dados, né? E só 15% tem sistemas que identificam os clientes e oferecem experiências personalizadas em múltiplos casos. Olha só que interessante esses dados. E eu queria convidar a Ellen Brain para entendermos mais a fundo essas constatações. É curioso ver que, embora há um aumento no uso de tecnologias emergentes, e aqui eu faço um destaque para Analytics e Big Data, citadas aí no trecho, inovação continua sendo um calcanhar de Aquiles do brasileiro. Ellen, na sua visão, por que isso ainda é um desafio, especialmente quando olhamos para as tecnologias e o que as empresas têm feito para reduzir esse gap? Tá bom. Bom, a tecnologia, a utilização da tecnologia emergente, ele não é pontual, ele é uma transformação contínua. Então, não existe um começo, meio e um fim, mas sim uma utilização gradual que vai se intensificando nas organizações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, Analytics, Dashboards, isso já está consolidado no mercado brasileiro, né? A gente tem inúmeros exemplos. A SAP, por exemplo, ela já trabalha com altíssimos volumes de dados, por exemplo, com empresas de utilidade pública, fornecedoras, por exemplo, de energia, água, telecomunicações. E a partir disso, a gente faz a junção do volume de dados com ferramentas analíticas que trazem, né, transformam esses dados em informações e que se tornam relevantes para o negócio. Então, a gente pode falar sim que isso já é uma realidade no mercado brasileiro, né? Isso já está, a boa notícia é essa. E aí, acho que os outros desafios, quando a gente fala das outras tecnologias, ainda existe sim uma questão, aí olhando a extensão do território brasileiro, até de infraestrutura. Por exemplo, olhando a parte de alta capacidade, alta velocidade, interconectividade, pela extensão do território brasileiro. E não só isso, né? Quando a gente fala das novas tecnologias, existe também uma questão de amadurecimento, experimentação, aprendizado e até a mudança de cultura do consumo, né? E isso vai acontecendo ao longo do tempo, então é esperado que seja gradual. Quando a gente olhar esse gráfico daqui a alguns anos, tenho certeza que vai estar bem diferente ali.
Mas eu acho que um fato super importante dessa discussão toda é que não é mais só o viés de tecnologia, né? Não é mais só qual é a ferramenta, qual é a tecnologia, mas sim o viés de negócio. Então, o que eu como negócio quero? Eu pego esses dados, mas que tipo de insight, que tipo de informação eu quero disso? Então, o desafio hoje ele está muito mais ligado ao viés de negócio, de como fazer acontecer e quais informações a gente precisa, do que em cima da tecnologia. E aí, falando um pouquinho da questão do como as empresas trabalham esses gaps, eu acho que tem algumas maneiras, né? As pessoas aí tendem a olhar a questão da inovação como algo disruptivo, que acontece de uma maneira transformacional na empresa de uma hora para outra. Isso não é não vou dizer que não é uma realidade, mas não é a forma mais comum, talvez, de fazer acontecer, né? A gente tem visto empresas que começam com temas simples, menos complexos. Por exemplo, inteligência artificial, né? A própria SAP ela tem ferramentas de inteligência artificial. Vou citar aqui um exemplo simples, que é a questão de, por exemplo, empresas que permite as empresas fazerem conciliação de pagamentos recebíveis do banco versus o seu contas a pagar e receber. E isso, apesar de ser um processo simples, né, a ferramenta ela passa a entender como o usuário opera, como o parâmetro da empresa opera, as combinações que a empresa faz e depois a própria ferramenta passa a fazer isso de maneira automatizada e isolada, né? E apesar de parecer um exemplo simples, quando você coloca isso de uma maneira escalável para outros processos, outros temas dentro da empresa, isso se torna muito relevante, né? E aí o que acontece? A relevância disso traz a inovação para dentro das empresas. Então, acho que talvez aqui a maior forma de começar a utilizar é um pouco de cada vez, né? Um pouco a pouco a gente vai trazendo a inovação de maneira intensa dentro das organizações. Perfeito, eu acho muito interessante essa perspectiva de para além da tecnologia, né, pensar no impacto no negócio, na experiência do cliente. E se por um lado existe esses desafios todos, por outro, conforme a pesquisa revelou, a gente está vivendo a era dos dados, né? A Ellen até falou que não é exatamente de hoje, que a gente já está se consolidando, mas especialmente quando a gente fala de experiência. E falar de experiência, Marta, é falar de futuro, né? É isso mesmo. A gente, quando pensa em aquilo que eu falei, de olhar cenários que trazem a gente para cá, o que o consumidor quer, o que as pessoas querem, a gente está traçando um cenário, uma história daquilo que a gente pretende, e isso é exercício de futurismo, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia e humanidade, é até interessante, eu falei do sistema inteligente que a gente forma, né, desde lá de trás. Quando a tecnologia automatiza, o que passa a ter valor? Aquilo que a tecnologia não consegue automatizar, que é justamente a dimensão humana, né? Eu brinco que são os 3 Es: emoção, empatia, ética. Então, quando a gente fala de futuro, tudo que puder ser automatizado e digitalizado será. Isso assim desde o início da história da humanidade, tá? Não tem caminho, porque quando você automatiza, você ganha escala, eficiência, né? E as pessoas acabam adotando. Então, considerando isso, já que tudo que pode ser automatizado será, aonde que a gente faz a diferença? É justamente na dimensão humana, que é a dimensão da experiência. Por isso que a experiência está ganhando tanto valor. Tanto que tem um conceito que vem crescendo do início dos anos 2000 para cá, né, desse século, que é o de living, ou de serviços vivos. Por quê? Independente do que você tem hoje de produtos tangíveis ou que você tem de coisas materiais, a gente pode, por meio da tecnologia, colocar um serviço que torna uma camada de serviço em qualquer coisa, que torna aquele produto muito mais interessante, com uma experiência maior, integrado a tudo. Então, a gente vai ter um cenário agora cada vez mais forte de: eu não quero comprar um sapato se ele não me diz se eu estou pisando correto, eu não quero comprar uma escova se ela não me ajuda a pentear o cabelo, eu não quero um espelho que não conversa comigo a hora que eu preciso conversar com ele. Então, nesse contexto, veja como a gente está migrando o polo de valor no mundo, né? De coisas tangíveis para intangíveis, de material para serviços, de atributos, na realidade, para valores. Por isso que a gente fala tanto de propósito, né? Propósito não é você mudar o mundo, é você mudar aquilo que está ao seu redor, fazer aquilo que você pode fazer dentro do que você tem, e muito mais na dimensão de colocar alma, de colocar... Porque é aí que a gente ganha o jogo, é aí que a gente faz diferença. E a gente está falando de negócio aqui, mas não é só negócios, tá? Isso vale para a vida da gente, para filho, para marido, para amigos, para todo... A gente cada vez mais vai querer experiências. Eu não sei você, mas sempre que eu converso com a Marta, minha cabeça fica assim, ó, viajando em várias coisas.
Mas vamos lá. E sabe o que isso me faz lembrar? Que os temas de tecnologia, inovação e experiência, de certa forma, estão conectados com outra espinha dorsal do nosso encontro, que é a nova economia e a emergência do ESG. Se alguém ainda não sabe, ESG é a sigla para ecoambiental, social e governança. E eu acredito que o emprego de tecnologia e de inovação também tem muito a ver com empresas que são éticas, que colocam o planeta e o cliente em primeiro lugar, a Marta já estava falando aqui disso, e que zelam por experiências transformadoras. Para falar sobre isso, vamos resgatar uma fala do Fernando Seabra, que é cofundador do Angel Investor Club e é figura reconhecida em reality shows de empreendedorismo. Ele diz o seguinte: a gente diz hoje que investidores buscam investimento com resultados de maior longo prazo e menor risco na carteira. O propósito ESG, portanto, é a chave para lucrar hoje e no futuro. Eu costumo dizer que a diferença entre viver ou morrer e a implementação das práticas ESG é o que traz realmente inovação sustentável para as empresas. O Fernando fala sobre perspectiva de um investidor, não é mesmo? Então, ninguém melhor que o Fábio Alperovitch, que é investidor e entende muito sobre ESG, para nos contar um pouco sobre o que os negócios buscam quando pensam em investimentos de longo prazo e como isso se conecta ao ESG. Vamos conferir. Bom, já que você pediu um contexto amplo, eu diria que esse é um contexto amplíssimo que a gente tem que colocar, porque não tem nada de novo no ESG. Embora muitos estão sendo impactados, muitas vezes pela primeira vez, a partir desse termo, ou não viam essas questões de sustentabilidade de uma maneira recorrente, não tem nada de novo em tudo isso. Talvez uma outra roupagem, talvez esse assunto esteja sendo alçado para outros públicos, como, por exemplo, o mercado financeiro ou C-level de algumas companhias, mas não tem nada de novo. Já se fala sobre sustentabilidade desde o século XVIII, existem fundos de investimento que levam essas questões em consideração já há muito tempo. Então, a gente não pode trazer o contexto do ESG como algo novo. Aliás, isso é até perigoso, porque se as pessoas entenderem que é algo novo, talvez entendam que seja passageiro ou algo da moda e não deem a devida atenção para o tema. A gente precisa entender, nessa sua pergunta sobre contexto, que a gente está passando por 3 grandes transformações no mundo. A primeira, e talvez mais relevante, é a transformação do sistema econômico. A gente está saindo de um capitalismo hostil, que é o capitalismo chamado de capitalismo para shareholders, ou seja, no qual as empresas pensavam única e exclusivamente em prover retorno aos seus acionistas, em detrimento de todos os stakeholders, para um capitalismo mais inclusivo, no qual as empresas, nos seus processos decisórios, contemplam os stakeholders para tomar suas decisões. Então, o ganho, ele necessariamente, ele precisa ser um ganho do ecossistema, mesmo porque não seria sustentável se não fosse. É claro que mudança de sistema econômico, ele é lento, é gradual, é disforme, depende de setores e geografias andam mais rápido, mais devagar, mas a gente está no meio dessa transformação. Uma segunda transformação paralela que tem acontecido é a transformação a partir de uma mudança geracional. Então, essa nova geração, que é chamada geração Z, se importa com questões que as gerações anteriores não se importavam. Então, essa geração se importa com, por exemplo, questões de mudança climática, crueldade animal, questões de direitos humanos, racismo, homofobia, todas essas questões são valores muito relevantes para essa geração. O que significa que essa geração ela vai consumir ou investir de acordo com seus valores, e isso tende a mudar ou acelerar essas mudanças. E uma terceira grande mudança, que também concomitantemente estamos passando, é uma mudança de ambiente, não só regulatório, mas um ambiente no qual a gente vive em decorrência de procrastinações que foram feitas por muito tempo. Então, dando como exemplo a mudança climática, aqui também não tem nada de novo. Os alertas dos cientistas têm 30, 40 anos, mas nós, como sociedade, não fizemos nada. E o fato de não termos feito nada e a ficha ter caído muito recentemente tem levado a uma mudança de comportamento muito grande, tanto dos órgãos reguladores, que, enfim, cada vez mais a gente vê regulação
em termos de transparência de informação, mercado de carbono sendo regulado, hoje já é regulado para 70% do PIB mundial, pressão de investidores, pressão de mídia e etc. Então, essa mudança de comportamento de vários atores da sociedade civil, somada à mudança de geração e mudança de capitalismo, nos coloca numa situação de um novo capitalismo que tem tudo a ver com o ESG. Eu ainda perguntei ao Fábio sobre o momento do Brasil em relação à pauta ESG. Estamos atrasados em relação ao mundo? Precisamos correr para atingir um patamar satisfatório? O Fábio conta pra gente. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem uma percepção errada do que seja o ESG e o que leva a uma certa acomodação ou imobilismo. Então, muitas vezes, eu me deparo com pessoas falando, bom, a gente precisa fazer pouco, porque, afinal, a matriz energética do Brasil já é limpa, o Brasil já tem a maior biodiversidade do mundo e, portanto, quem tem que fazer o esforço são os demais países, as outras regiões, e não o Brasil. Então, primeiro, essa é a compreensão totalmente errada do ESG. O ESG não é produto, o ESG é processo. Então, a gente precisa entender que ESG está ligado com ética, está ligado com responsabilidade. É muito menos importante o produto que você está produzindo ou o serviço que você está provendo e muito mais importante a forma que ele é feita. Então, nesse sentido, eu acho que essa discussão é válida e urgente no Brasil. Segundo, que boa parte das vezes o ESG ele tem sido escrito com E maiúsculo, ou seja, muita ênfase no ambiental, e o S minúsculo. E a gente está num país que tem seríssimos desafios do lado social. A gente é o 7º país mais desigual do mundo, a gente é o país mais transfóbico do mundo, a gente é um dos países mais racistas do mundo, a gente é um dos países que mais tem acidentes fatais no trabalho, a gente é o país onde tem corrupção endêmica. Todas essas questões, elas são abordadas, ou deveriam ser, pela agenda ESG. Então, o fato da gente estar atrasado é desesperador. A gente precisa levar essas questões a sério e tornar esse país mais responsável e, portanto, mais sustentável. Excelente! Bloco 1 encerrado, mas ainda a gente tem muito conteúdo para dividir com você, hein? Então, pode soltar a vinheta. No bloco anterior, nós abordamos alguns dados sobre o uso de tecnologias emergentes pelos negócios brasileiros, a sede por inovação e como o ESG desponta como uma estratégia não só responsável, mas lucrativa para as empresas. Mas a pergunta que fica é, por que há uma preocupação hoje tão grande com a adoção de políticas ESG? A resposta para isso está no que chamamos de nova economia. Esse foi o tema da trilha feita pelo Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégias do iFood, durante o SAP Now. Fato é que o Brasil vive uma revolução no modelo de negócio das empresas, fruto da globalização e massificação da tecnologia. Mas quão palpável é isso? Olha o que o Diego tem para falar. Nos últimos 15 anos, o Brasil definitivamente consolidou a integração de inúmeras cadeias de valor, como, por exemplo, telecomunicações, financeira, conhecimento, capital, entre outras coisas. Ou seja, todo esse processo de integração tem feito com que o fluxo de uma ponta para outra, de um país para o outro, seja muito mais rápido. Esses países fizeram esse processo ao longo da década de 80, se consolidando ao longo da de 90 e começo dos anos 2000. O Brasil efetivamente só faz isso agora. E ao fazer isso, o Brasil começa a surfar algo que até então ele nunca tinha surfado, que é a rápida disponibilização de ferramentas, de recursos, de tecnologias, de conhecimento do país que cria para o país, para o Brasil. Ou seja, tecnologias que eram criadas, por exemplo, no passado e que levavam anos para chegar aqui, conhecimento que era desenvolvido e que levava anos para chegar aqui, ele chega com uma velocidade muito grande. Quando a gente pensa na evolução que o Brasil teve em termos de infraestrutura de rede, 3G, 4G, 5G, quando a gente pensa em todas essas tecnologias e outras que a gente poderia mencionar, que chegam agora com muito mais velocidade no Brasil nesses últimos 15 anos, porque o que é criado lá chega com mais velocidade aqui, isso começa a chegar, dada a escala, dada a velocidade, muito mais barato. Portanto, brasileiros e brasileiras que historicamente não tinham acesso a ferramentas de alta complexidade,
que têm uma capacidade de reinvenção de modelo de negócio muito grande, passam a ter esse acesso. E ao terem esse acesso barato, rápido, brasileiros e brasileiras começam a fazer um processo de redesenho de cadeia de valor, de pensamento de novos modelos de negócio, de testagem das suas ideias, de execução das suas ideias e uma eventual descoberta que aquele redesenho, que aquela ideia, que aquele modelo de negócio efetivamente pode ser muito competitivo. Bacana isso que o Diego traz, né, Marta? Essa nova economia tem muito a ver com o intercâmbio não só de tecnologia, que fica mais barata, né, obviamente, mas especialmente de conhecimento, o que acaba se tornando um diferencial grande quando a gente pensa em modelos de negócios inovadores e em uma gestão mais empoderada. Você concorda, Marta? Totalmente. Inclusive, quando a gente pensa na principal função da tecnologia, é ampliar as funções que o ser humano tem. Então, se a gente pensar coisas bem básicas, o telescópio, ele amplia a nossa visão, o microscópio também. Quando a gente pensa na roda, ela amplia nossas pernas. Então, hoje a gente está com uma gama de tecnologias que ampliam a nossa cognição, que ampliam a nossa participação. E isso vem junto com as possibilidades que a tecnologia traz para todos os tipos de perfis. Por exemplo, mesmo pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem muitas gerações, multigeracional, trabalhando juntas. E isso é possível, primeiro, porque a tecnologia permite que a gente viva mais. Segundo, porque a tecnologia permite que pessoas com perfis diferentes consigam continuar trabalhando. E isso traz uma riqueza nunca antes possível na história da humanidade. E isso permite que a gente tenha mais backgrounds, contribuição. Então, por isso que diversidade está tanto em voga. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais possibilidade e necessidade a gente tem para a diversidade. Uma das dimensões para a gente ter uma gestão ampliada, a primeira é a tecnologia, porque ela amplia a gente. Então, uma pessoa mediana sem tecnologia, ela é melhor do que um expert sem tecnologia. Então, ou seja, a competição no mercado passa a ser bastante gritante, muito mais do que era antes. E a segunda dimensão é, a gente precisa de pensamento crítico. E um dos alimentos do pensamento crítico é você ter diversidade, para desenviesar cada um de nós e para ampliar repertório. Então, perceba, não é à toa que conforme a gente vê a aceleração da penetração tecnológica no mundo, digitalização, a gente também vê a aceleração da diversidade da agenda ESG, né? Então, é fundamental que isso caminhe juntos. Eu sou futurista pelo Institute for the Future e eles falam que a gente não sabe quais vão ser os futuros, obviamente, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, que para que a gente continue existindo no futuro, a humanidade continue existindo, a gente precisa de 3 coisas, que é comunidade, diversidade e sustentabilidade. Sem isso, a gente não consegue chegar lá. E a tecnologia é o nosso vetor que nos auxilia a chegar lá. Até uma das coisas que também a gente pode fisgar aqui, que é bastante bacana, que é a visão que o Japão trouxe da sociedade 5.0, que é uma sociedade centrada no ser humano, super smart, ela necessita da pavimentação das tecnologias que a gente está usando hoje, da 4ª Revolução Industrial, para que a gente chegue lá utilizando dados, utilizando todo tipo de inteligência, para que a vida se torne melhor e a gente consiga esse equilíbrio que é a sustentabilidade, né? Perfeito. Olha só, o Diego Barreto fala nessa trilha sobre o redesenho das cadeias de valor. Isso nos leva a um outro tema aqui bastante pertinente, que é a força dos ecossistemas. Durante o SAP Now, o Eduardo Freire, CEO da FWK Innovation Design, falou sobre 7 elementos para uma transição além do digital. E o principal deles foi a importância da ampliação dos ecossistemas por parte das empresas. Vamos conferir juntos? Ele diz: precisamos refletir sobre os elementos para uma transformação para além do digital nas empresas. Isso é fundamental para a inovação. Precisamos, em um primeiro momento, ampliar o ecossistema. Se eu sou uma organização, preciso iniciar relações com os outros ecossistemas, outros provedores e, principalmente, com o mercado de startup. Bom, Ellen, você tem sido testemunha da construção e da força que os ecossistemas têm na economia brasileira por meio da SAP. Mas já podemos dizer que os negócios nacionais passaram da fase de lançamento de seus ecossistemas e já ganham escala, ou ainda é muito cedo para isso? Bom, Gabi, acho que para essa pergunta não tem uma única resposta, né? Nós temos sim setores que já são super maduros, né, no território nacional, inclusive escaláveis, e que também regem tendências no mercado internacional, né? Então, a gente tem setores já assim, e também temos setores que têm aí uma janela de oportunidade gigantesca.
Quando a gente fala, por exemplo, da questão de instituições financeiras, né? As ideias já amadurecidas de Open Finance, a gente não fala mais de Open Bank, né? Que deixou de ser só os bancos, mas a gente fala de uma situação, de um sistema financeiro aberto que impacta todas as instituições. E isso, ele rege ali a cadeia de valor como um todo, né? Quando a gente fala também na questão de startups, né? As startups financeiras, as fintechs, elas já estão consolidadas no mercado nacional. Então, isso é super importante porque, inclusive, elas muitas vezes exportam essas tecnologias para fora, né, para outros países. E isso traz um ecossistema de inovação. Acho que tem um setor que é bacana a gente comentar, que mudou muito ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, que é o setor de serviços profissionais. Né? Antigamente a gente não era líder na América Latina, hoje a gente pode aí se dizer líder nesse setor. Ainda estamos atrás de Irlanda, Índia, mas esse setor se desenvolveu muito. E onde está a janela de oportunidade? Até quando a gente olha, por exemplo, a questão de manufatura. Pela extensão do setor, né, e a amplitude desse segmento, existe uma janela de oportunidade, principalmente para revitalizar o ecossistema. E como fazer isso? A colaboração, talvez, da cadeia nacional, esse ecossistema nacional com o ecossistema internacional, a ideia é que isso possa ampliar a nossa expertise aqui dentro e transformar ainda esse setor mais forte no país. Esse papo sobre ecossistemas me remeteu a uma trilha do SAP Now que penso ser muito relevante aqui para a nossa discussão: antifragilidade. Esse conceito, que foi criado pelo Nassim Taleb, explica que a antifragilidade é a característica que um material possui quando é submetido à pressão de um agente externo. Quando esse material é frágil, ele quebra, rompe, deforma. Quando é antifrágil, ele se ajusta à pressão, se acomoda, se prepara para o novo. O Luiz Fernando Roxo, sócio fundador das Economics, fez um paralelo interessante quando pensamos em antifragilidade nos negócios, que é: o gestor que não gosta de resultados ou impactos negativos é frágil. O gestor antifrágil é aquele que sabe aproveitar o caos para melhorar. Vamos ver? De uma maneira menos complexa, para entender de uma maneira simplificada o que é a antifragilidade, eu trouxe aqui uma frase. Então, são 3 passos. Primeiro, se acostumar com a dor. Se você se acostuma com a dor, você começa a ser antifrágil. Segundo, romper a resistência. Viver é estar completamente brigando com uma resistência. A resistência de levantar da cama, a resistência de comer muito açúcar, de ficar na preguiça ao invés de trabalhar, a resistência de enfrentar um desafio, de aprender uma coisa nova. Então, se acostumar com a dor, romper a resistência e ver os problemas como oportunidade. Bom, Marta, você concorda com essa ideia de que o gestor do futuro é um gestor antifrágil? E mais, podemos afirmar que a construção de ecossistemas contribuem para tornar as empresas antifrágeis? Com certeza. Porque é o seguinte, quando a gente está em ambientes complexos, que é o que a gente está cada vez mais, a gente não consegue controlar esse ecossistema como um todo sem uso de tecnologia. Então, e a gente fica cada vez mais frágil se a gente não conseguir enxergar o que tem ameaçado a gente, ou que está impactando, e a gente não conseguir utilizar a tecnologia para combater. Então, a primeira etapa é combater, que é a resiliência. Então, resiliência é a capacidade do material ou de um ser aguentar o tranco e permanecer. O antifrágil é você crescer com a dor. É essa que é a grande questão. E ninguém consegue. A gente tem pessoas com características antifrágeis. Eu brinco que atletas são os principais modelos, né? Porque os atletas, eles têm uma disciplina incrível para não só aguentar a dor, mas quando está com um ataque contra ele, ele crescer e fazer mais cesta ou correr mais, etc. Só que ele tem uma dimensão que é antifrágil, que é a psicológica. Quando você pensa no atleta como um corpo, o corpo humano, ele é totalmente frágil. Então, se a gente quiser uma empresa que seja completamente antifrágil, ela precisa da dimensão tecnológica para ligar todas as partes, porque assim, ó, se você tem departamentos isolados, o que acontece quando um sofre algum tipo de incidente? Ele fica desconectado e ninguém pode ajudar, porque você não tem fluxos para isso. Quando você está totalmente conectado, você consegue sentir o drama, então você já tem algo para sentir a dor com antecipação, e aí você tem estruturas tecnológicas para combater. Hoje, a gente não tem nenhum sistema que seja 100% antifrágil, porque você teria que ter só corpo digital, mas quanto mais você abraçar
a inteligência artificial nas suas várias dimensões, para predição, com antecipação. Quanto maior a antecipação que você tiver de qualquer coisa e mais velocidade de processamento para transformar aquela coisa em benefício, ao invés de algo que vai te impactar negativamente, mais antifrágil você é. Então, como humanos, a gente consegue ser mais antifrágil, buscar antifragilidade em grupo. Então, naquilo que eu não sou muito boa, você é. Aí, juntos, a gente consegue navegar nisso. Então, por isso que a gente fala muito hoje de liderança distribuída, aplicar as técnicas de gestão como o futebol total, aquele que está mais dominante daquele assunto, ele é servido pelos outros, né? Então, uma mudança de postura. E quando a gente pensa em empresa como um todo, só dá para ser antifrágil se eu tiver fluxos de dados, sensores para entender o que está acontecendo, a utilização de sistemas inteligentes que conseguem muito rapidamente não só reagir, mas responder, entender o que está acontecendo para ganhar inteligência, né? Então, não tem caminho, por isso que eu falo que humanos ou empresas não tem caminho sem a gente usar a tecnologia a nosso favor. E um exemplo bem simples são os aplicativos de trânsito, né? Então, eu consigo, o aplicativo de trânsito consegue sentir o que está acontecendo na cidade, aí ele consegue, porque está tudo conectado, todo mundo está praticando lá, né, a entrada de dados, aí ele consegue calcular muito rapidamente algo que vai te dar uma rota muito melhor, que vai fazer você chegar mais rápido. Então, é esse mesmo tipo de mentalidade na indústria, quando você aplica esse tipo de pensamento, você consegue, antes de qualquer peça dar problema, você consegue não apenas resolver, como eventualmente ter uma peça melhor do que aquela que vai, no futuro, não dar mais aquele tipo de problema. Então, imagina que riqueza que a gente tem, mas tem que saber usar a tecnologia, né? Quem não usa não sabe o que é, não tem como utilizar. Muito bom. Aproveitando esse tema, eu levantei com o Fábio uma verdade, o Fábio Alperovitch, uma verdade incômoda sobre os ecossistemas que a gente não pode ignorar. Hoje, menos de 15% deles são sustentáveis no longo prazo, de acordo aí com uma pesquisa realizada pela consultoria BCG. Porém, muito se fala sobre a prática do ESG ser uma solução para o crescimento e para estratégias dos ecossistemas de inovação no Brasil. Até porque muitas startups já nascem com uma visão muito mais holística e compreensiva sobre o ESG. Essa visão seria um caminho sem volta ou ainda há muitas etapas antes do ESG ser implementado como solução para os ecossistemas? Vamos conferir a resposta do Fábio. Vamos lá, super interessante sua pergunta, Gabi, porque a gente precisa entender que ESG está ligado à cultura corporativa. Quando a cultura corporativa é adequada, naturalmente as métricas pelas quais as pessoas tentam ler o ESG, as métricas acabam sendo favoráveis, né? Então, é tudo uma questão de cultura corporativa. Muito bem. Uma coisa é uma startup que, como você colocou, nasce numa garagem com um número reduzido de pessoas, muitas delas formadas por jovens que já têm esses valores de uma maneira mais forte, então tem essa visão holística, enfim, são entidades, instituições mais ágeis, então, naturalmente, essas empresas mais inovadoras e mais recentes, é muito mais fácil para elas adotarem essa política de responsabilidade e entender os seus papéis dentro do ecossistema e dos seus stakeholders. Agora, em contraste, se a gente imaginar uma empresa centenária que, enfim, já está na 4ª geração, tem plantas industriais por 14 estados brasileiros, que toma as decisões mais ou menos da mesma forma há muito tempo, esse choque de cultura é muito mais problemático, muito mais complicado, muito mais lento. Então, eu acho que, enfim, o que vai acabar acontecendo é uma vantagem muito grande para as organizações mais ágeis. E para as organizações mais ágeis, não necessariamente as mais novas são mais ágeis, existem várias organizações que conseguem ser ágeis, independente dos seus tamanhos, mas aquelas empresas que conseguiram captar que o mundo está em transformação, que para encantar os consumidores da nova geração, não é mais necessário puramente prover um produto de qualidade, mas sim ele precisa ser feito da forma adequada, como, por exemplo, não estar ligado à área de desmatamento, não trazer nenhum tipo de violação de direitos humanos, as marcas dialogarem com grandes questões da sociedade, se posicionarem em relações
em relação, por exemplo, ao racismo, à defesa de democracia, etc., as empresas que não perceberem que essa é a tendência, provavelmente serão atropeladas. É muito mais fácil, com certeza, as empresas, startups, perceberem tudo isso, mas não é exclusivo para elas. Tá curtindo o Futuro no Agora? Então não sai daí, roda a vinheta, porque estamos indo para o nosso terceiro e último bloco. Estamos entrando na reta final do Futuro no Agora e eu queria trazer para a nossa conversa duas últimas trilhas do SAP Now que ficaram muito vivas aqui para a gente. Cada uma, à sua maneira, abordou o quão importante é a gente projetar um futuro sustentável para as próximas gerações. O quanto é nosso dever, no hoje, traçar um caminho menos desigual, mais humanizado e mais responsável. Para isso, o SAP Now trouxe o Marcel Fukuyama, que é diretor executivo do Sistema B Internacional e sócio da Anga Dynamo, e ele falou sobre Blended Finance, um mecanismo de financiamento para a agenda de impacto positivo. Isso significa que não basta ter boas práticas ESG para atrair investidores. É preciso complementá-las com um aporte de recursos para a geração de um impacto positivo na sociedade. Essa nova modalidade de financiamento misto permite às empresas investirem menos e impactar muito mais. Vamos conferir? Ao longo desse diálogo, e principalmente ao longo dessa pandemia, vocês devem ter escutado muito sobre investimentos ESG ou investimento de impacto. Como vocês podem ver no slide, o investimento ESG hoje corresponde a um espectro grande de investimentos que buscam gerenciar riscos sociais, ambientais, de governança e também gerar impacto positivo. Impacto é tudo aquilo que nós buscamos gerar de mudança na vida das pessoas. Então, quando a gente fala em saúde, por exemplo, impacto não é o número de pacientes beneficiados, mas sim a qualidade de vida que a gente traz. Impacto não é a quantidade de alunos beneficiados por um programa de educação, mas sim a aprendizagem desses alunos. Até 2025, um estudo da PwC mostra que investimentos do tipo ESG vão corresponder a 1/3 de todos os ativos sob gestão no planeta. Ou seja, esse é um caminho sem volta. Bom, Marta, acho que não estamos forçando aqui se pensarmos que para o capitalismo consciente e para as práticas ESG, a cultura digital é uma grande aliada, não? Totalmente. Olha só, quando a gente fala de consciente, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo. E para a gente estar ciente, dados são grandes aliados. Então, quando a gente fala hoje do cenário digital que a gente consegue medir coisas que a gente não conseguia medir anteriormente. Então, a primeira dimensão é o digital permite essa consciência, num nível global, no nível interligado. E a outra dimensão que é interessante, Peter Drucker já falava, né, que a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não consegue medir. Então, se eu consigo medir, me torno consciente, eu consigo ajustar ou escolher as ações mais adequadas para eu fazer o que é bom para a humanidade de maneira geral. Então, perceba como é importante essa era que a gente vive, onde a gente tem muito mais possibilidades de entender o que está acontecendo. Isso vale para o agro, para a água que a gente usa, o inseticida que a gente usa, a saúde das pessoas, ou tudo aquilo que a gente está sujeito no dia a dia, e depois a tomada de decisão para que a gente consiga ser igual com todos. Tanto que uma das dimensões grandes hoje, quando a gente fala de tecnologia, buscando igualdade e sustentabilidade para o futuro, é a inteligência artificial responsável, né? Você entender se você não tem viés de dados, como que você tira esses vieses, como que você consegue decisões que sejam justas, adequadas para todo mundo. Então, hoje, todo mundo, todas as empresas trabalham com isso, estão envolvidas com isso, estão nessa busca, porque a gente tem dados, a gente tem decisão em cima de dados e a gente tem uma responsabilidade maior também nessas decisões que estão sendo feitas com as máquinas em conjunto com a gente. Bom, o papo tá bom, mas eu quero trazer aqui o último vídeo da trilha do SAP Now, que tem tudo a ver com o que falamos agora de Blended Finance, ESG e Agenda 2030. O Marcelo Furtado é membro do board do Rainforest X-Prize e professor convidado da Columbia Business School. Ao falar sobre implementação de estratégias ESG, ele fala sobre o compromisso das empresas serem net zero até 2050. Isso significa que não basta as organizações alcançarem a neutralidade de carbono, mas precisam zerar as emissões em toda a sua cadeia de valor. Vamos ver.
você ter um plano de ação claro, você ter transparência e você ter rastreabilidade no seu processo é muito importante. Vocês estão vendo aí uma inundação de anúncios de empresas e organizações que vão ser net zero em 2050, em 2040, mas não adianta você fazer um compromisso de que em 2050 você vai ser net zero e você não vai fazer nada entre hoje e 2049. Portanto, o compromisso sério de descarbonização, mais importante do que você dizer qual é a data final, o mais importante é você dizer o que você vai fazer a cada dia, a cada mês, a cada ano, entre agora e esse 20, 50, 40 ou 30. A jornada é extremamente importante e eu diria que a jornada é mais importante do que a informação do seu número final. E este compromisso de descarbonização é extremamente importante. Diante de uma informação como essa, como as empresas podem, de fato, impactar a Agenda 2030 com ações e projetos propositivos? Perguntei ao Fábio e pedi também para ele comentar sobre o assunto do momento, que é o compromisso Net Zero até 2050. Será que é possível? Vamos conferir. Existem dois tipos de agenda que a gente precisa levar em consideração. Tem as agendas transversais. O que são agendas transversais? São agendas comuns a todas as empresas. Então, por exemplo, a questão climática é comum a todas as empresas de todos os setores, de todos os países. É claro que existem empresas que são muito mais críticas em relação às questões climáticas, mas todas elas deveriam se preocupar em alguma medida. A questão de diversidade e inclusão, a mesma coisa, são agendas transversais a todas as companhias. De novo, tem empresas que têm questões mais críticas, outras menos, países que são mais diversos, outros menos, mas, enfim, são agendas transversais. Né? Então, eu acho que tem esse tipo de agenda, mas esse tipo de agenda ela não é suficiente para poder levar a Agenda 2030 para um patamar que ela deveria ir. A gente precisa também tratar das agendas específicas. Então, existem empresas que têm uma série de desafios que, enfim, não quero entrar muito no técnico aqui, que cada empresa precisa entender a sua materialidade. Então, e cuidar da sua materialidade. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui duas empresas, uma mineradora e um banco digital. Para uma mineradora, aquilo que é mais material, na minha opinião, na minha percepção, é a segurança no trabalho. Então, as pessoas que trabalham com mineração, trabalham todos os dias com medo daquela barragem implodir. Eventualmente, as famílias que habitam ali a região vão ouvir uma sirene, tem que evacuar suas residências. É horrível isso. Então, uma mineradora tem que atacar, em primeiro lugar, a questão da segurança no trabalho. Quando a gente vai falar de um banco digital, segurança no trabalho não é relevante. Ele tem outras questões ali que são muito mais relevantes, como, por exemplo, proteção de dados. Então, cada empresa ou cada setor tem as suas agendas específicas. Muito bem, então a gente só vai chegar na Agenda 2030 se a gente tiver uma combinação de duas coisas. As agendas transversais, elas precisam funcionar de uma maneira coletiva e as agendas específicas precisam funcionar de uma maneira individual. Chegando na sua questão do Net Zero 2050, é mais ou menos a mesma coisa. Jogar uma meta lá para frente, né, que é 2050, e não ter a governança específica para ter metas intermediárias, reportes intermediários e metas de curto prazo, é simplesmente uma procrastinação do problema. Então, a gente precisa, como se fosse, né, de uma maneira ilustrativa, ter uma licença para transgredir até 2049 e que em 2049 alguém ia bater na minha porta e falar, poxa, você não vai ser eficiente como você prometeu ali em 2021? Então, a gente precisa que as empresas sigam as agendas transversais, agendas específicas, com metas de curto prazo e que elas sejam cobradas para tal e sejam transparentes em relação a isso. Jogar tudo lá para frente, a gente vai bater com a cabeça no muro. Para a gente finalizar com uma perspectiva de futuro, será então que o capitalismo consciente surge como uma via sustentável nessa discussão? Vamos conferir a opinião do Fábio. Esse é um ponto super importante, que
existe ainda uma falsa dicotomia, que é totalmente falaciosa, que muitas pessoas percebem o ESG como um caminho que é um caminho excludente ao caminho da rentabilidade. Então, é como se uma empresa tivesse que adotar um dos caminhos. Ou eu serei sustentável, ou eu serei rentável. E esse mantra, vamos dizer assim, ele tem sido repetido há muito tempo e reforçado desde 1970, a partir de um artigo publicado pelo Friedman, e existem ainda muitos adeptos dessa corrente, que, enfim, é ultrapassada e tem N exemplos, aí a gente já pode conversar um pouco sobre isso. Mas essa percepção que existe um caminho excludente leva as pessoas, ou muitas delas, a decisões erradas, tanto na hora de investir o seu dinheiro, quanto na hora de dirigir a sua empresa. E a gente precisa começar a entender que a sustentabilidade traz rentabilidade e não tira rentabilidade. As empresas que possuem boas práticas ESG, elas não são igrejas, elas não são ONGs, elas são empresas que buscam todos os dias crescerem, aumentarem suas margens, ganhar market share, tudo isso. Só que fazem isso de uma maneira responsável. E ao fazer de uma maneira responsável, elas potencializam o tamanho dos seus ganhos. Então, só para dar um exemplo, empresas, por exemplo, que se preocupam com seus colaboradores, elas reduzem sua taxa de turnover. Ao reduzir sua taxa de turnover, elas gastam menos com recrutamento, seleção e treinamento, aumentam sua produtividade, conseguem atrair mais talentos e, ao atrair mais talentos, tomam melhores decisões. Acho que esse é um exemplo. Empresas que também estão dentro da agenda ESG se preocupam não em vender um produto ou um serviço, mas sim em encantar um consumidor. Um consumidor encantado, ele é fidelizado, ele vira, enfim, garoto ou garota propaganda um promotor daquela marca, aquela marca acaba atraindo mais consumidores e, com isso, tem ganho de market share e, eventualmente, através desse posicionamento, consegue até cobrar mais caro pelos produtos ou serviços. Então, é muito nítido, e, aliás, tem um monte de trabalho acadêmico que suporta essa tese, que empresas sustentáveis e que se preocupam com os stakeholders como um todo, elas acabam sendo mais rentáveis também. Isso sem considerar o lado inverso de tudo isso. Qual que seria o lado inverso de tudo isso? Até muito pouco tempo atrás, empresas não tinham que se responsabilizar, infelizmente, por suas externalidades. O que significa isso? Empresas poluíam o ar, rio e etc., e não tinham que pagar nada por isso. É como se fosse uma matéria-prima grátis. E como é grátis, não havia preocupação a esse respeito. Esse é um mundo que terminou. Esse mundo ficou para trás. Hoje, por exemplo, em 70% do PIB mundial, o carbono já é regulado. As empresas precisam pagar pelas suas poluições. A gente, talvez no Brasil, esteja afastado um pouco desse debate, achando que isso seja uma hipótese futura. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, as empresas vão ter que cada vez mais pagar por suas externalidades. O exemplo do carbono é um, mas existem N outros exemplos que possam ser colocados. Então, a vida daqueles que estão numa agenda anti-ESG tende a ficar cada vez mais difícil, ao passo que aqueles que estão aderentes a essa agenda têm uma vida talvez um pouco mais fácil, e especialmente, e eu repito aqui, a questão da nova geração, que vai preferir empresas, marcas e produtos que sejam responsáveis. Bom, muito bom, gente. Quanta coisa para a gente refletir, né? Bom, com isso eu vou me despedir, mas não sem antes chamar a nossa vinheta para a gente fazer umas considerações finais. Bom, queria começar agradecendo a parceria da SAP e a presença, é claro, da Ellen. Obrigada, viu, Ellen? Foi ótimo ter seus insights aqui. Eu que agradeço. Somos apaixonados de tecnologia, ainda mais falando de futuro, né? Junto com a Marta. Obrigada. E, claro, agradecer muito a presença da Marta Gabriel, que sempre instiga a gente, enfim, sempre traz essa perspectiva de futuro e faz o nosso cérebro dar uma sacudida. Então, Marta, super obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, uma delícia. E ao Fábio Operovic, que entrou aqui virtualmente, também deixo o nosso agradecimento. E a você que nos acompanhou, em nome da HSM Management e da MIT Sloan Review Brasil,
Muito, muito obrigada pela sua audiência. Eu vejo você na próxima, com certeza. Tchau, tchau.